Muito boa noite. É nosso primeiro encontro do mês de novembro de 2022. Será o único, né, gente? Nós não vamos ter mais 1º de novembro de 2022. É. A gente vai fazer abertura, eu vou ler. Eu abri aleatório aqui o livro Parnaso de Além Túmulo, numa poesia do Castro Alves. Olha que interessante. Ele foi um poeta baiano, que eu não sabia, desencarnou em 6 de julho de 1871, com 24 anos. Era um menino, naquele tempo já era um senhor, né? Mocidade Radiosa, o autor consagrado de Espumas Flutuantes, exerceu nas rodas literárias do seu tempo a mais justa e calorosa das projeções. Nesta poesia sente-se o crepitar da lira que modulou o livro e a América, desse livro, né? A poesia chama Marchemos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita, na trama da evolução. Oficina onde a alma oficina onde a alma presa, forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que, terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve, nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor. O universo é o seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, porrentoso jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor, a verdade, nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando, o selvagem feliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, não nas fainas do evoluir. Terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para frente caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança. Para o infinito marchai. A poesia chama Marchemos. Legal, eu Muito gostei bom. da poesia, achei linda. Ela dá Sim. faz uma volta, né, da nossa evolução, das lides daqui, né? Conta a história de alguns personagens, né, vividos, e no fim ele fala: vamos em frente, marchemos.
né? E vamos lá. Quem que quer fazer? Oi, Eu Cláudia? faço, eu faço. Ok, muito obrigada. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, ao universo, às correntes espirituais, às correntes de Joana de Ângeles, a todas as correntes da Fraternidade Branca, que possam estar conosco em mais esse estudo da noite de hoje, que possamos estar aproveitando todos esses ensinamentos, incorporando na nossa prática diária, na nossa profissão, na nossa praxis, para que possamos estar sempre aperfeiçoando a nossa prática psicológica em atendimento aos que mais precisam. Agradecemos a espiritualidade por mais essa orientação, por esse poema tão que veio a calhar, tão bateu com a nossa realidade atual, que nós estamos vivenciando neste momento, que possa estar nos confortando para que possamos continuar seguindo e buscando o equilíbrio coletivo, o equilíbrio individual e coletivo. Jesus, bendito amado Mestre, se conosco hoje e sempre, que assim seja, e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Cláudia. Agora a gente vai fazer a apresentação. Hoje nós temos a nossa querida colega, né, professora Denilce, que vai falar para a gente. Eu vou compartilhar aqui e já passo para a Denilce. Aqui, a folha primeira. Deixa eu abrir aqui. Ok, Denilce, agora é com você. Ok. Boa noite para vocês. Para quem chegou depois, acho que não, né? Todas já estávamos aqui. Mas boa noite também para quem vai assistir em um outro momento. Então, nós vamos falar hoje do capítulo 1, A Quarta Força, o item Modelos e Paradigmas. Vamos fazer a mesma dinâmica de sempre, conforme a gente for falando, se vocês quiserem participar, colocar alguma opinião, é só levantar a mão, a Edna vai controlando aí, tá? Vocês vão observando que eu estou Só uma lendo de lá. Denilce, só uma coisa, como não aparece todo mundo aqui, agora apareceu porque dá o número certo aqui. Como não aparece todo mundo, eu vou pedir para que as pessoas coloquem no chat, né? Ou não, põe a mãozinha, alguma coisa, porque eu tirei, deu certo aqui, mas se eu entrar mais pessoas é capaz de não dar. A gente se vira, vamos lá. A mãozinha é o melhor. Uhum. Acho que é. E vocês vão observar que às vezes eu estou lendo de lado, tá, meninas? Porque eu abri também o computador aqui para acompanhar, porque às vezes fica mais claro. Então, pode passar, Edna. Aqui, então, iniciando esse item que ela vai falar sobre os paradigmas, né? Ela já começa a introdução desse assunto explicando o porquê, né, desse tema. O processo da evolução antropológico, sociológico, psicológico da humanidade vem impondo, ao largo do tempo, necessárias releituras e revisões de paradigmas variados. Então, de acordo com a evolução da humanidade, né, vem surgindo a necessidade de renovação em várias áreas. Tanto que ela diz em paradigmas variados, que entram em choque com as descobertas do pensamento e a natural aceitação cultural de processos renovadores, estruturados na experiência humana diante dos conceitos tradicionais. Ou seja, diante de tudo que já se conhece, que já tem estudado a respeito da área psicológica, né? Vem se mudando, se reestruturando e criando a necessidade de uma nova visão a respeito dos paradigmas, tá? Pode passar, Edna. Espera aí um pouquinho só. Tá. Tem hora que ele não quer passar, eu tenho que finalizar aqui. Uhum. Tá, já estou indo. Tá. Tranquilo. Tá. Então, aí aqui. Na área psicológica, por exemplo, a rigidez dos postulados ancestrais, eu destaquei porque eu achei muito interessante essa colocação dela,
vem sofrendo fissuras estruturais diante da volumosa contribuição das filosofias orientais, ora desveladas ao Ocidente, ao mesmo tempo em que as conquistas relevantes da parapsicologia, da psicotrônica, da psicobiofísica, da física quântica, da biologia molecular vêm confirmar os paradigmas do espiritismo. Também achei muito interessante essa parte, né? Que todo esse estudo só confirma o que nós já conhecemos do espiritismo, dilatando o campo da realidade humana antes do berço e depois do túmulo, assim modificando a concepção dos estados alterados de consciência. Isso também me chamou a atenção, de repente vocês psicólogas podem me explicar depois, porque eu entendi assim que todo esse conhecimento ele vem e modifica até a maneira da pessoa ter a tomada de consciência. Mas eu vou terminar aqui de ler esse parágrafo e vocês me falam. Então tá, assim, modificando a concepção dos estados alterados de consciência, que deixaram de ser patológicos para se confirmarem como de natureza paranormal. Seria isso, então? Aqui a gente dá uma paradinha, né? Olá, Murilo, boa noite. O Murilo chegou agora. Murilo, Cláudia e eu, né, somos psicólogos e a Denilce, a Ana Paula e a Fátima, professoras, né? Cada um dá a sua opinião, dá a sua contribuição de acordo com o que vocês já têm de conhecimento. Então, o que ela está falando até agora? Que é necessário mudar costumes e como que chama mesmo? Paradigmas. Chama modelos e paradigmas, né? Então, ela está trazendo aqui nesse item que há necessidade já de alteração, de mudança de muitos modelos e paradigmas, né? E aí ela fala a rigidez dos postulados ancestrais. Então, dentro da psicologia, né? Aquilo que era dentro da física também, né? Além da física newtoniana, depois veio a quântica, né? Que dá uma complementa, mas assim altera muito a questão da física newtoniana e assim na psicologia também, né? E aí ela traz alguns conhecimentos, né? Como a parapsicologia, psicotrônica, psicobiofísica, né? Da própria física quântica, né? Biologia molecular, dizendo que esse tipo de conhecimento novo, né? Ele vai confirmar o que o Espiritismo, enquanto paradigma, enquanto doutrina, já trazia para nós. E o que é isso? Que existe, além deste corpo, né, além da personalidade, existe uma coisa chamada espírito, e um mundo inteiro muito maior que o nosso, né? Nosso aqui físico, né? Para ser desbravado, para trazer conhecimento para nós. E é isso que ela tá indo mais ou menos nessa linha, né? Que é aqui, ó, dilatando o campo da realidade humana, antes do berço e depois do túmulo. Quer dizer, antes do berço e depois do túmulo, aonde que a rigidez dos postulados ficam? Nesse ponto. Berço, tá? Então, ela está trazendo assim, antes do berço e depois do túmulo, né? Esses outros conhecimentos aqui trazem um pouco disso, né? Que coincide com o que o Espiritismo já diz, né? E assim modificando a concepção dos estados alterados de consciência. Estado alterado de consciência, a psicologia transpessoal, é o objeto de estudo da psicologia transpessoal, entendeu? O estado alterado de consciência, para saber o que é que acontece com o ser, né? Nesses estados. Então, a Renata já falou disso na aula dela, mas se utilizava até de drogas, né, no início, para poder a pessoa sair daquele campo da consciência nossa aqui, da consciência egóica, né? Para outra dimensão, outro tipo de consciência dela mesma, né? E que isso era considerado aqui, ó, que deixaram de ser patológico, que era considerado e ainda pela psiquiatria com rigidez de postulado aqui, a psiquiatria ainda considera, né, que a pessoa ela tá patológica, tá? Então, é isso que ela está trazendo. Acho que ela vai nesse item desse capítulo,
trazer a Vai falar mesmo. necessidade dessa ampliação. Essa é a minha leitura. Agora, se alguém mais quiser contribuir. Se não, pode passar. Tá, então eu vou passar. Ninguém falou nada, vou passar. Concordaram com... Concordar. Concordamos assim, a cada dia, né, quando você começa a praticar aquilo que Jesus trouxe, né, nesse cenário desde Moisés, Jesus e a terceira revelação, né, conhecereis a verdade vos libertará. Então, no setting terapêutico, você precisa de uma outra máxima também de Jesus, né? Não julgueis para não ser julgados. Então, no set terapêutico, quando eu consigo exercitar verdadeiramente esses preceitos, que agora eles permeiam todas as ciências humanas, né? Então, ele bateu o carro e estava bêbado, ou usando drogas. Eu não vou julgar, eu vou socorrer. É o filho de alguém, é o amor de alguém. Ele pode ter equivocado? Pode. E a partir daí a gente não vai socorrer? E assim, aquela história do conhecereis a verdade. É a tomada de consciência, né? É por isso que os consultórios de psicologia estão cada vez mais cheios, porque nós, quando nos propomos a estar com alguém, primeiro, a gente não pode julgar. Segundo, a gente vai levar, né, a tomada de consciência. E a pessoa vai conhecer a verdade. Então, para que ela conheça a verdade, todo mundo a própria pessoa já reprimiu, ela já se julgou, já se martirizou. E ela não consegue sair daquele movimento, né? Então, é maravilhoso esse slide aqui. E ela fala, né? Eu não lembro, eu utilizei uma fala dela em uma palestra, que os traumas ou são na infância ou são de outra encarnação, né? É bem isso. Regina? Uhum. Essa é a minha. Eu estava quietinho, mas estava com tudo isso aqui com vontade de falar. Mas aqui é para falar mesmo. Murilo, eu lembrei que o que Jesus, né? O que é Jesus, as falas do Chico também, né? Eu não vou lembrar livro, nessas coisas, tá? Eu só lembro a ideia, né? Eu não sou muito boa no negócio de gravar a fonte, assim, gravar na cabeça, tá? Eu só lembro da ideia. A ideia, Jesus o quê? Não julgueis, né? O que Jesus olhava? Jesus não olhava o ser para julgar. Ele dizia do ato, né? Aquele ato em si precisa ser alterado. Mas ele tinha compaixão, né? Ele tinha compaixão com aquele ser que, naquele momento, fez um ato equivocado. Eu acho que é isso que a gente tem assim, a gente precisa captar isso, né? A gente precisa captar isso, deslocar o ser que precisa ser olhado com compaixão, principalmente se ele está equivocado, tá? Porque mais compaixão ainda, né? E a gente tem a tendência de ficar com raiva e julgar, esse é nosso natural. Uhum. E eu estou me incluindo, tá? Não eu estou falando aqui, mas não estou pondo de santa, não, tá? Eu estou me incluindo, né? Mas o que Jesus faria e fez, né, foi julgar o ato e não a pessoa, com a pessoa com paixão, explicar para ela ter um método didático de explicação daquele equívoco, né? Mas o ato em si precisa ser olhado como um ato equivocado que vai trazer malefício, tanto para quem fez como para quem recebe. Acho que é mais ou menos isso. Sim. Obrigada pelas contribuições. Esse é o próximo. Agora é o próximo. É. Não, ele não apareceu aí para vocês. Apareceu? Não apareceu. Na área psicológica, esse a gente viu, tá? E esse é o Esse eu já terceiro. vi. Esse é terceiro É, que a gente vai ver agora. Como consequência, isso. É porque aqui, para mim, não está aparecendo. Por isso que eu achei que vocês não estavam vendo. Está não, a gente parado está na vendo sim. rigidez dos postulados. Ah, tá É, parado? Espera aí, deixa eu tá. interromper o compartilhamento, tá? Eu vou interromper e pôr de novo, tá?
Ok. Deixa eu pegar aqui. Vê se vocês estão vendo, gente. Tá? Sim. Ok. Ok. Então, vamos lá. Como consequência, o estudo e a observação imparciais dos fenômenos anímicos e mediúnicos não mais se submetem aos modelos estreitos da psicologia tradicional, tornando-se urgente a adoção do comportamento transpessoal, em face da sua abrangência no que diz respeito ao homem integral. O que eu entendi aqui, como a proposta esse crescimento, né? O autodescobrimento, a busca por algo melhor, a busca do homem integral, ela precisa ser feita a partir desse olhar, dessas novas propostas de tratamento, de linha de estudo, né? Que são as que todas fazem parte dessa psicologia transpessoal. Isso? Isso. Porque se nós estamos rumo ao homem integral, significa o todo, né? Em todos os campos ser trabalhado, o ser precisa ser trabalhado em todos os campos. E ele perpassa por todos esses ditos novos conhecimentos, né? Que chegam para agregar, para melhorar as terapias e os tratamentos. Se bem que lá no outro slide ela apresentou como sendo do conhecimento oriental, né? Que vem para agregar no tratamento do Ocidente, não é isso? Então, Também. ele não é tão novo assim, ele pode ser novo, essa proposta de tratamento e de olhar, né? Já existia há muito tempo nos orientais. É que agora, para nós ocidentais, é algo novo. E também na psicologia, né? Então, Denilce, na psicologia, ainda não se. Na psicologia acadêmica, né? Ainda bem que a gente está É, falando aqui com o psicólogo espírita, né? Porque o que ela está isso trazendo aqui, ó? até É mesmo porque estudo, Joana, né? estudo e observação imparciais dos fenômenos anímicos e mediúnicos. O que significa isso? Né? O animismo, a pessoa vai ter também alguns fenômenos, né? Vai dizer alguma coisa, revelar alguma coisa que pode ser dela anímico, né? Pode ser dela, da sabedoria dela mesma, ou mediúnico, ela sendo uma intermediária. Então, aqui, ó, não mais se submete aos modelos estreitos da psicologia, porque a psicologia continua sendo um modelo estreito, tá? Por Sim, a isso que ela está psicologia, trazendo aqui essa nova modalidade da transpessoal, que eu não tenho conhecimento pleno da transpessoal, não. Eu fiz só eu fiz alguns módulos só teórico, tá? Então, assim, eu não posso dizer que eu sou uma conhecedora da transpessoal. Eu tenho conhecimento geral, né? Mas a transpessoal, ela tem um campo de abertura, por quê? Porque o objeto de estudo dela é estado alterado de consciência, certo? Se a mediunidade, o fenômeno anímico ou mediúnico, a pessoa está em estado alterado de consciência. Então, é isso que ela está trazendo aqui. Então, esse tipo de coisa que a gente vê no Espiritismo, na psicologia transpessoal, pode ser estudado de uma outra forma, e não como uma pessoa patológica, tá? sim, e aí seria o caso onde entram aquelas outras áreas que ela falou no slide anterior, isso? Da Isso. psicotronia, Sim. psicobiofísica, né? Esses são vários conhecimentos que pode se chegar nesse mesmo campo. Eu não sei, eu não Objetivo. conheço essas outras áreas que ela falou, né? Não sei pelo conceito só, mas assim, se tem uma abertura igual a transpessoal para o estado alterado de consciência, vai ter que abarcar e estudar a questão do animismo e da mediunidade, entende? Uhum. Sabe? Então, Sim. mais ou menos, a Fátima levantou a mão. O que a Fátima está querendo contribuir aí? Você está sem som, Fátima. Ah, tá. Estão me ouvindo? Ok, ouvindo. Sim.
Então, quando você fala, Edna, da psicologia transpessoal e linka com a formação acadêmica, os academicismos que se cometem ainda, eu tô crítica como educadora, tá? Então, assim, os academicismos, quando são cometidos, é pelo desconhecimento, no meu entender, é pelo desconhecimento dessa introdução e desse mergulho na psicologia transpessoal. E ela fica só na tradicional. Eu não sei porque eu não fui pesquisar, né? Mas possivelmente, por exemplo, assim, nos Estados Unidos, possa até que faça parte de uma grade, de um conteúdo, uma grade curricular, de um conteúdo programático na formação do psicólogo, ou nos Estados Unidos, não sei, essa disciplina, tá? Sim. De repente tem lá, ou nível de pós-graduação, ou até a nível da primeira formação, né? Tem curso de Da formação extensão também. acadêmica. Então, ela pode já existir. Como a Elizabeth Kubler-Ross é uma das pioneiras que entrou agregou, né? Somou a esses psicólogos, cientistas da área, eu acredito até que possa ter, né, um curso de formação na área da psicologia, fora do Brasil, uma disciplina com esse nome, não sei, eu estou Então, cogitando. a Cláudia e o Murilo saíram agora da academia faz pouquinho tempo. Eu queria saber de vocês se vocês têm informação se aqui no Brasil já tem alguma universidade que traz, pelo menos como disciplina ou curso de extensão, sei lá, opcional, a psicologia transpessoal. Vocês têm conhecimento aqui no Brasil? Não. Não. O que eu achei assim da faculdade na atualidade? Pelo menos eu fui ver um pouquinho dos alunos da Uniderp, Anhanguera, e da UCDB. Psicanálise freudiana Sim. na UCDB Uhum. e ali um pouquinho menos na Anhanguera. E a Unigran foi mais generalista. Inclusive, ela trouxe uma palestra de Jung para a gente saber que ela existe. Mas eles, o que a gente... aí é uma opinião minha, né? Eu vou fazer um parênteses. É o Murilo alucinando, né? Eles têm tanto medo, a minha professora tinha tanto medo de eu ter algo religioso no meu site, que a partir dali ela queria que eu fosse do laboratório do doutorado dela. Quando ela percebeu que eu tinha um viés religioso, mais para junguiano, Virou. você está fora. Uhum. Então, eles têm um medo de perder o controle. Então, é tudo em cima do que está escrito, porque ali tem um protocolo, né? E aí eles amarram você, engessam você para você ficar com medo de sair fora daquilo também. Isso mesmo. Essa foi a Como eles não percepção dominam, né? Eles não têm esse conhecimento fora da formação acadêmica deles próprios, eles não conseguem formar um núcleo de pesquisas, né? Fátima, mas não é só isso, tá? O professor, por exemplo, de psicanálise, ele vai seguir a estrutura rígida da psicanálise, tá? Então, eu tenho essa experiência, Murilo, porque quando eu entrei na UCDB, na psicologia, eu estava em formação eu passei o ano inteirinho fazendo formação em terapia floral, né? E aí eu fui perguntar para a professora da Gestalt. Ela quase me rechaçou, assim, né? Como se diz, não tem nada a ver isso aí, né? É mais ou menos o que você falou em relação da parte religiosa, eu senti isso aí também com a terapia floral. Você não pode nem falar, nem abrir a boca. Eu não estava falando para ela falar de terapia floral, eu só queria que ela me ouvisse, me acolhesse, né? Então, assim, desencoraja, né? Desencoraja, né? por incrível que pareça, porque lá na UCDB é psicanálise, Gestalt e TCC, tá? A TCC, ela era mais aberta para algumas as outras técnicas, né, ou abordagem do que as outras duas, entendeu? Então, assim, aí, como eu queria muito Jung, né, e tinha uma professora da psicologia da saúde que eu sei que ela veio do Sul e ela era junguiana, só que aqui ela entrou em outra área e aí esqueceu Jung.
tá? A faculdade, eu pedia lá, a faculdade disse que ia tentar um curso de extensão do Jung, né? Aí mas não deram jeito, né, de fazer isso, não deram jeito. E aí eu fui perceber que agora já tem aqui, o Nigram parece que já tem pelo menos, eu não sei se como disciplina, mas lá na Uniderp tinha como disciplina, tá? Mas aqui no meu tempo não tinha nada, tá, do Jung. Eu fui encontrar me parece que na USP, parece que na USP não tinha Gestalt, mas tinha Jung, tá? Então é muito isso. Então a gente está falando agora aqui para também não ficar só na nossa seara aqui, vamos continuar, né? A gente está falando, a Joana está trazendo hoje aqui modelos e paradigmas, quer dizer, a gente precisa ter um olhar mais aberto. Ainda bem que nós somos espíritas e a gente tem esse olhar mais aberto, né? E a gente está estudando, a Joana aqui que está dizendo, ó, nosso caminho está certo, vamos com ele, né? Então, acho que é isso. Ué, Oi. eu queria só complementar uma coisa, que é assim, a psicologia tradicional, ela tem que ter provas, ela tem que fazer a pesquisa e tem que provar. Então, tem que ser fica muito na materialidade. Sim. O Jung, ele conseguiu dar um start para a psicologia transpessoal, porque ele começou a falar do inconsciente coletivo. Mas, na época, deixaram ele tanto no ostracismo, tanto isolado, que ele ia desacreditar o conhecimento dele. Então, ele parou. Eu li um livro de Ramatiz que comenta sobre isso, que o Jung ele abriu as portas para a psicologia transpessoal, mas ele na época não era viável para ele escancarar mais, sabe? Porque não ia ser aceito nem como uma psicologia dentro dos rigores científicos. Então, ele parou. Então, ainda Jung ainda está nos rigores científicos, mas a academia não aceita ainda Jung. Ainda não aceita. E olha, e é por isso... O corpo teórico dele, gente, eu tenho um grupo de estudo, né, da obra completa. A gente está no segundo livro. Vocês não têm noção de como esse homem era sábio e qual é o nível de detalhe que ele descia para poder ter esse corpo teórico, tá? Então, assim, ele é um homem da geração para frente, né? Então, uma hora eles vão reconhecer o Jung, mas tudo bem, vamos para frente. Mas eu só queria, Edna, se você me permite, um adentro rapidamente. É por isso que a Ercília, quando ela convida e coloca na rádio disponível para qualquer pessoa, independente de formação acadêmica ou não, da área da psicologia ou não, ela disponibiliza, como foi anteontem o programa Novos Rumos, ela convidou um doutor de uma universidade formado fora do Brasil, e que a Ercília agradeceu a ele porque ele pediu para usar os casos clínicos na ABRAP, tá? Para ter um embasamento teórico, né? Para vocês, profissionais dessa área. Então, ali na ABRAP, né, são disponibilizados os artigos desse doutor, desse professor, né? E que, no caso ali, a temática da quarta-feira era os casos de codependência química, ou seja, de familiares que sofrem com a dependência química de um filho, de um pai, enfim, de qualquer familiar. Então, é possível, sim, começar. Agora, a universidade, ela precisa dar esse apoio, como a UCDB. Quando eu estava terminando o meu curso lá de letras da UCDB, eu me inscrevi numa seleção de bolsa de iniciação científica. Então, é quando você tem a oportunidade de trabalhar como estudante, antes de você concluir a sua formação acadêmica, você pode ser um bolsista da iniciação científica, porque o CNPq apoia esse... Agora, tem que ter um professor que já tenha uma linha de pesquisa, ele tem que ser um doutor, né? Para ele poder te apoiar e vocês formarem esse grupo nessa linha de pesquisa do Jung, né? Uma hora é hora, né? Vamos lá, vamos ter paciência. Vamos lá, Denilce. Vamos, pode continuar aí.
Tá. Aqui para mim passou, não passou para vocês aí? Não. Criada? Não, né? É antes, né? É criada pela necessidade. Criada, é. Vocês estão vendo isso? É que eu estou acompanhando pelo livro, que eu estou com o Não, livro não, não. aqui. Eu quero saber na tela. Não está aparecendo? Mas apareceu também criada. Não. Então tá Não, certo. apareceu não. Apareceu Tá. não. Eu não sei o que está acontecendo com o compartilhamento hoje. Vê se aparece aí, gente. Aparece? Sim. Tá, então vamos Agora lá. apareceu. Tá. Agora apareceu para mim. Criada pela necessidade. Tá. Criada pela necessidade de atualização urgente de novos e complexos paradigmas, graças ao devotamento de homens e mulheres notáveis que aprofundaram na vida parafísica, a sonda da investigação psicológica, a quarta força pode contribuir para uma interpretação mais coerente e racional do ser pensante, sem descartar a possibilidade da procedência e sobrevivência da consciência à concepção, assim como a anóxia cerebral, que é a diminuição ou ausência de oxigênio no cérebro, né? Uhum. Então, aqui ela reforça o quão é importante não vou dizer o uso, mas assim, a aplicação, né, da transpessoal e também essa questão que é dita como quarta força, né, que veio para contribuir na interpretação das terapias, na interpretação do ser, né, para que seja mais consciente, coerente e racional. Porque eu acredito que amplia o olhar do terapeuta, né? Seria isso? Pelo que eu entendi, seria isso. Sim. Que a quarta força ela veio para contribuir nessa interpretação para que seja mais real, mais aprofundada, né? É mais convincente, talvez, para quem eu. Bilateralmente falando, né? Oh, meu Deus! O terapeuta e o tratado, né? Sim, e eu não por acaso, eu acredito que seja assim, né? Eu encontrei essa imagem e eu achei ela muito coerente com esse parágrafo, porque é o semblante de uma pessoa, né? Dentro dela, tudo que está acontecendo ali seria, eu acho, que o momento da terapia, aquele momento que você está em contradição, em mudanças, e dentro dessa mudança, uma borboleta. O que é a borboleta? É a representação da transformação, não é? E aí eu achei muito coerente colocar, Muito porque legal. justamente nesse parágrafo que vem falar dessa interpretação mais coerente e mais racional aí do ser. Uhum. Ok. Eu gosto, eu funciono bem assim com essa com essa imagens, né? imagem. É. Vamos lá. Professor, tem essa ferramenta mais porque ajuda, né, o trabalho da gente de explicar, eu sou né? muito visual também. Eu preciso ter algo ali como idealizar, concretizar o que eu estou lendo, né? Então tá. Antes desprezadas ou marginalizadas por contundente preconceito, as manifestações paranormais deixaram de ser epifenômenos, ou seja, fenômeno secundário do sistema nervoso, para tornar-se expressões da realidade em níveis mais profundos da consciência humana. Tá? Então, assim, em um dado momento, era apenas uma manifestação paranormal. Hoje já precisa ter uma outra visão, né, dessas expressões, desses sintomas, digamos assim, que são apresentados, né, que vai buscar um nível mais profundo da consciência. Você viu o que ela fala aqui, ó? Desprezados ou marginalizados por contundente preconceito, tá? Então, aqui define tudo. Preconceito, é isso, né? Sim. E as imagens... É porque levaram para o lado religioso, né? Quando levaram para o lado religioso, todo mundo tem medo. Só um não, pouquinho, é Fátima. espírito.
Aham. Tudo Só é um pouquinho. paranormal. Denilce, complementando o que você e a Fátima falaram da necessidade da imagem, tá? Jung traz a imagem como a linguagem do inconsciente. Então, é muito importante que a gente tenha as duas linguagens. É muito importante, Uhum. né? Sim. E aí representa o equilíbrio, não é? Isso. E Então, assim, bem legal. são duas formas de interpretar, né? Você interpreta pelo inconsciente e pelo consciente, tá? Uhum. Pode passar? Podemos. Sim. Aí aqui um pouquinho mais longo, mas é porque, como a gente já falou na aula passada, não tem como a gente abreviar, resumir Tranquilo. esse capítulo dela, porque está muito completo, né? Então vamos lá. O advento da psicologia transpessoal ocorreu no momento grave do desalinho comportamental. Olha só, estava havendo um desalinho comportamental das gerações novas dos anos 60 do século passado. E por se tornar evidente a necessidade do desenvolvimento da psicologia humanista, surgida na ocasião mediante a amplificação dos seus conceitos e a aceitação de novos paradigmas. Olha só. Qual sucedeu na década imediata, consoante previa Maslow. Vocês devem conhecer, não sei. Sim. Eu pesquisei, ele é um psicólogo norte-americano que criou a pirâmide de Maslow, ou teoria da necessidade humana. Isso. Eu até colocar aqui a pirâmide e acabei esquecendo depois. Então, aqui mostra como que o porquê da necessidade, né, do surgimento da transpessoal. Porque estava surgindo um momento grave em que estava havendo o quê? Um desequilíbrio, um desalinho de toda a humanidade. Isso que eu entendi, né? Então, Só um pouquinho, posso falar, se só um contextualizar. pouquinho, Fátima, só um pouquinho. Foi na época, foi naquela década de 60, a época dos hippies, né? Então, assim, estava realmente havendo uma diferenciação aí da forma, né? Que já tinha sido antes, né? Aqui a questão da psicologia humanista, né? Veio a psicologia, me ajuda aí, Cláudia e Murilo, a do Skinner lá, a comportamental, né? Aí a do Carl Freud, Rogers. a Carl psicanálise. Rogers. Oi? Carl Rogers. Carl Rogers. O quê? Não, eu tô querendo. Humanista. Tá, mas antes da humanista tinha Assim, a psicanálise, né? behaviorista. O behaviorismo, né, que seria comportamental, a psicanálise, e depois surgiu a humanista, com Carl Rogers, né? E vários Isso. outros. Então, Maslow, que é dessa linha da psicologia humanista, né? Ele tem uma escala, é muito legal essa escala dele, né? Da necessidade básica e tal. Então, a necessidade da espiritualidade, ela está lá no pico da pirâmide, né? É bem interessante, é bem interessante essa escala dele. Que pena que você esqueceu, mas tudo bem, a gente pode mostrar depois. Fátima, com a palavra. Não, só para tentar complementar o que você falou, Edna, não só da época dos hippies, mas também estavam explodindo aquelas guerras do Vietnã, onde as drogas eram fornecidas nos campos de concentração, tá? Eu estudei isso, tive que ler isso uma vez para tentar entender a história das guerras. Estados Unidos começavam a levar seus filhos, seus jovens, né, para as frentes os campos de batalha, e as drogas eram introduzidas ali para... Eu já lembrei aqui, uma vez, eu não me lembro, era uma exposição da Renata, mas era um filme chamado Bom Dia, Vietnã, trata muito bem disso, né? São os jovens perdidos depois que acabava a guerra, né? E morria metade, voltava quem estava vivo e voltava viciado, né? Voltava viciado. As drogas começaram a tomar corpo, e aí a galera que não queria ir, que tinha medo de ir, aí já estava lá nos Woodstocks da vida, dos festivais
que são eternizados pela Uhum. rock, né? Paz e amor. Que a galera estava pedindo era paz e amor. Ninguém queria ir para a guerra, ninguém queria morrer. Então, trocaram lá o alistamento para cantar, dançar e brincar, né? Foram do Ok, pau. é isso aí. Agora, eu percebo assim que a gente está de novo, como naquela década de 60, passando por mais uma transformação. Essas gerações atuais, Exatamente. a gente está passando de novo por outra transformação. Vamos lá, né? Vamos lá, a gente já aguentou várias, a gente aguenta mais. Ô, Só Edna, Deus nos Oi. ajudando mesmo. eu Oi. estou mandando lá no grupo da Amigas da Abraco um modelo da pirâmide. Você já tem mais ou Sim. menos uma ideia, mas o que dá para dizer aqui? A base é fisiologia, depois vem a segurança, aí é amor e relacionamento, depois estima, e por último, lá onde chega o pico, né, da pirâmide, Uhum. lá, a última parte que é a realização pessoal. Isso? Isso. Deixa eu E ver aí, se na realização é que eu já fui pessoal, passar. Moralidade, criatividade, espontânea solução de problemas. Essa aqui não é bem essa aqui não, hein? não? Não, não é. Ah, então eu Essa vou aqui tirar. não é a escala de Maslow. Eu vou apagar, tá? Essa aqui Tá, então pode não é a de tirar. Maslow, né? Ela é uma escala, mas não é a dele mesmo, sabe? Então, porque quando você coloca, aparecem várias, né? E aí, como eu não tenho. Ela é a dele que eu estudei, né? Ela lá em cima estava espiritualidade, autorrealização, sabe? Hum, Não, mas tá bom, tá, depois eu E isso. tá. embaixo as necessidades básicas, alimentação, Isso, embaixo é necessidades básicas, isso mesmo, Seria fisiológica, tá certo. Tá, então tá? vamos lá. Valeu a Passei. intenção, desculpe. Vamos lá. Tá, então a psicologia transpessoal tem como meta ampliar a sua área de pesquisa, né? Levando em conta as experiências do ser em laboratórios e no comportamento humano, vinculadas às necessidades do equilíbrio e da saúde fisiopsíquica e da satisfação planificadora. Então, ela vai de um ponto a outro, né? Tanto da parte, digamos, material, né? Ao equilíbrio emocional, à saúde psíquica. Como resultado, ela estrutura-se nas conquistas da ciência contemporânea, unidas às contribuições vivenciais da experiência oriental, desenvolvendo as possibilidades adormecidas da criatura, o seu incessante vir a ser. Ou seja, ela ajuda a fazer com que o ser tome consciência de todas as suas possibilidades e potenciais, né, que existem nele. Muito, muito, muito profundamente, isso que eu entendi. Os Tanto que ela vários. fala das possibilidades adormecidas da criatura. Uhum. Porque a transpessoal, por que ela traz a transpessoal? Eu estou entendendo agora qual que é uma das finalidades, né? Porque estuda estados alterados de consciência, quer dizer, vários tipos de consciência, não só essa consciência que a gente está acostumada, comumzinha, né? Então, Uhum. a pesquisa da transpessoal é nessa área, né? E aí, quando ela fala daqui da vivência, contribuições vivenciais da experiência oriental, por exemplo, a transpessoal, não só ela, tá? A psicologia positiva também utiliza dessa ferramenta, né? Que são, por exemplo, as meditações, as visualizações, né? O relaxamento, isso tudo faz parte do corpo de técnicos, né? Dessa teoria, tá? Então, por isso que fala aqui, o incessante vir a ser, porque na filosofia oriental é muito isso. Isso aqui é muito importante, o seu incessante vir a ser. Isso aqui, se a gente tiver um olhar mais ampliado, o que a gente vai deixar de lado? De parar de se auto-punir e vai ter que se auto-perdoar. O vir a Sim. ser, o que você está falando aqui, de acordo com a doutrina? Nós somos É evolução.
Só um pouquinho, Fátima. Nós somos aprendizes, para eu não perder o meu raciocínio, tá? Nós somos aprendizes, tá? Então, numa outra fala, né, da filosofia oriental é vir a ser. Então, nós não somos ainda. E por isso que a gente não pode se autocobrar quando a gente pisa na bola, ou já pisamos na bola. Por que carregar essa culpa? Nós não estamos prontos, nós não somos seres prontos, nós somos vir a ser. Isso significa, somos aprendizes. Aqui, ó, matou tudo aqui, tá? Eu acho que a gente matou no sentido bom aí, né? A gente tem que pôr isso na cabeça, gente. Nós somos o instante vir a ser. Somos eternos aprendizes. Então, deixa para lá de culpa, né? Deixa de se autopunir por conta de culpa, de um equívoco que eu já fiz. E quem não faz, nós não estamos prontos. Nós não somos seres prontos. Aqui está falando. E lá na filosofia oriental, que é muito mais antiga que a nossa, já ensina isso. E é isso que a transpessoal pega, tá? Então, acho que é mais ou menos assim. É uma enorme contribuição da Oriental, né? Muito. Muito. A Fátima ia falar? Não. Pode ser que... Mais alguém? Eu gostaria, complementando, a psicologia positiva, por exemplo, ela trabalha muito a questão da esperança, a questão do perdão, então, e muitos conceitos da filosofia oriental. Por exemplo, você nem que você escrever uma cartinha, colocar o seu sentimento para outra pessoa, conversar com outra pessoa, mesmo que você não entregue para aquela pessoa, mas você fazer a prática da escrita para aquela pessoa, para a pessoa, até o que já morreu. Então, assim, trabalha muitos conceitos orientais mesmo. Que maravilha. E a questão da gratidão, né? Tem o exercício da gratidão. Isso mesmo, da gratidão também, é muito importante. eficaz o exercício. Que maravilha. Isso é maravilhoso. Denilson, olha só, para a nossa área de atuação como docente, quando a gente pede para um aluno desenvolver uma temática, né? Olha que oportunidade que a gente está dando para esse aluno, para ele escrever, para ele se posicionar, para ele desabafar, né? E aí, como a Edna falou, a importância, e você também dá essa importância do desenho, né? Quando não escreve, desenha, né? Que é no desenho também que vão estar ali contidos sentimentos represados da criança, né? E esse material é preciosíssimo para ser avaliado. É por isso que eu não deixo de ter esperança de termos ainda nas escolas profissionais da área da psicologia. Eu fico emocionada porque isso é muito importante. Isso ajuda muito, ajuda a família, ajuda o profissional, ajuda principalmente o aluno. Legal, Fátima. Outra coisa que eu lembrei aqui da positiva é a questão das bênçãos. Por exemplo, pedir para a pessoa, pedir para o aluno, pedir para o paciente, né? É aquele paciente que não reconhece aquele pouquinho de bom que foi no dia, né? Escrever pelo menos umas 3 bênçãos, né? Todos os dias por 21 dias. Por 21 dias. Não, eu quero. Tem estudos da área da meditação, né? Que 21 dias é quando consegue alterar em nível cerebral. Então, geralmente, é meditar por 21 dias, né? Escrever pelo menos 3 bênçãos por dia por 21 dias, tá? Isso tudo são dicas, né? Que dá para fazer tanto em escola quanto em clínica de psicologia, dá para fazer. Agora tem que ter profissionais para analisar isso, né? Pagar salário para profissionais da área da psicologia, se a escola quer oferecer uma qualidade de ensino, enfim, aí eu começo a viajar. Fátima, mas não precisa. Para você poder fazer 3 bênçãos, é só explicar. Por exemplo, começa com a gente. Tudo que a gente vai aplicar no outro, é bom a gente fazer com a gente primeiro, tá? Para a gente fazer que nem os sintonizadores da terapia floral. Eles sintonizavam uma essência e eles faziam neles primeiro. Então, sempre fazer experimento em nós. Aí eu vou falar para os meus alunos fazer 3
3 bênçãos, ou uma bênção por dia por 21 dias. Mas primeiro eu vou fazer isso para ver se dá certo, né? E comigo, para eu poder ter, né, o expertise nisso, para eu poder replicar isso. O ideal é Não, isso. não, eu estou entendendo o que você está falando, mas a minha esperança é que isso venha acontecer um dia. Eu posso até Sim, não um estar mais dia aqui vai. encarnada, né? A gente sabe que a gente está numa transição, uma hora vai. Vamos fazer com o recurso que a gente tem hoje. É. O que dá para Ô, fazer, ô, né? ô, Edna, Oi. só abrindo um parêntese aqui de um fato que aconteceu que eu achei legal compartilhar com vocês. No sentido da gratidão, né, que nós estávamos falando agora há pouco. Uhum. Eu sempre coloco meus alunos no meio, né, mas não tem jeito, que é a minha experiência. Claro. Eu tive uma aluna, uma das minhas espertas meninas lá, né, Uhum. que foi embora para o Japão. Agora, ontem ela embarcou. Então, nós vivenciamos toda essa questão da ida dela, sabe? Nós fizemos uma cartinha para ela, do jeito deles, né? Cada um colocou um símbolo para ela, um desenho, e em uma folha grande, entregamos para ela, explicamos tudo. Ela passou aquela semana vivendo essa despedida, sabe? Só que, ao mesmo tempo, é muito agradecida. E isso que a gente fala da gratidão e dessas crianças que estão agora, que serão os futuros, né, adultos do nosso planeta, que eu achei muito interessante. A mãe dela foi lá, fez um agradecimento a toda a equipe, sabe? Ela fez para cada criança uma lembrancinha com uma mensagem e ela assinou. Então, assim, essa questão da gratidão é muito interessante, porque, por exemplo, isso nunca vai apagar da memória deles, Sim. nem dela que Exatamente. partiu para um país distante, como dos que ficaram, porque eles continuam falando nela, né? Será que ela já chegou? Ah, isso daqui ela gostava de fazer. Eles continuam vivendo essa amizade, porque eles são um grupo muito unidos, assim, eles não são crianças que brigam, que não querem sentar com o outro, eles são um grupinho bem legal, assim, sabe? Por mais que sejam crianças de 5 anos, sempre tem as diferenças de brigas, mas essa turma minha é ótima, e eles Agora, estão vivenciando isso tudo. olha Era essa só aceitação da cultura oriental já está enraizada nessa família também, né, Denilson? A cultura oriental é essa, é do agradecer, agradecer, agradecer. Fantástico. Gente, Denilson, eu estou aqui emocionada, tá? Porque você está fazendo a diferença, né, para os seus alunos. São crianças que vão lembrar dessa professora, assim como eu tenho lembrança de alguns professores, sabe? Nunca Sim. esquecemos, né? E outra coisa, você está bem na linha junguiana, né? Porque você fez um rito de passagem, né? Para encerrar um ciclo dessas crianças, da criança que vai e das que ficam, né? Para início de Sim. outra. É maravilhoso isso. Inconsciente, mas fiz, então. Mas a gente que está ouvindo o depoimento da Nilce, a gente percebe isso claramente, que está no sentimento, e sentimento é uma coisa que sedimenta, né? Uhum. Primeiro, o conceito de amizade fora da família. Com certeza, deve ter sido um dos primeiros que essas crianças estão recebendo, através do estímulo da Denilce. E da mãe também oferecer essa troca, né? Agradecendo. Maravilhoso isso. A escola ideal já existe, minha amiga Denilce. Denilson, parece que nós temos ainda alguns slides, já são 8h30. Vamos deixar para comentar mais. Vamos terminando aqui, tá? Senão a gente não. Tá? Vamos lá. Passou aí, né? Passei. A sua proposta objetiva da transpessoal, né, é tornar-se parte das multidisciplinas do comportamento, que contribuem para o logro da saúde mental. Impossível destacar-se hoje os fatos decorrentes dos estados alterados de consciência, que são importantes para o equilíbrio fisiológico dos indivíduos. O ser transcendental
deixa dessa forma o estágio de paranoide, assumindo a paranormalidade, indispensável à harmonia do seu comportamento com a realização psicológica. Esse último parágrafo que eu achei muito legal, porque ele é como se ele fizesse um fechamento, né? Uma concretização ali. Pode passar, se ninguém for comentar, porque nós temos bastante coisa. Pode passar, alguém quer Aí, comentar? Se for um comentário breve, dá para comentar, tá? Só não dá para alongar muito, senão a gente não consegue ver tudo, ok? aí aqui vem falar das diversas terapias, né? Das diversas terapias, nem sei se seria as diversas formas de se trabalhar esse lado mais transpessoal. As experiências terapêuticas de muitos analistas transpessoais demonstraram que os seus pacientes transcendem os níveis normais de consciência quando estimulados por drogas químicas, autossugestão, yoga, hiperventilação, indução hipnótica, concentração, meditação, oração e interferências mediúnicas. Isso aqui você falou aquela hora, lembra? Quando a gente estava comentando do Edna, quando a Não. gente estava comentando lá atrás, aquele outro slide que você comentou a questão da meditação, da que até a Renata comentou na aula dela sobre o estímulo de certas drogas, né? E tudo mais. Então, só vem argumentando e exemplificando, né? Aquilo que a gente comentou lá atrás. O Denilce, muito interessante, porque hoje eu faço uma vez na semana yoga, e eu faço aqui em casa, é das 5 às 6 hoje. E eu comentei com a professora, né, com a minha colega, que eu, durante os exercícios, tá? Perguntei para elas se com elas funcionava assim, mas com elas não têm essa experiência. Mas que experiência que eu tenho nos exercícios de yoga? Eu tenho flashes de memória. Hoje, por exemplo, uma flecha de memória infantil eu tive, né? Uma cena, aparecem cenas enquanto eu estou fazendo exercício de yoga, sabe? Eu já tive em meditação há tempos, já faz muito tempo, mas 3 experiências, 3 épocas não juntas, né? Eu tive regressão automática praticando a meditação. Então, isso tudo que está falando aqui, eu tenho 2 experiências, tanto com a yoga quanto com a meditação. Entendeu? Sim. É possível. E aí cada um tem uma experiência. Pode ser coração, é isso que ele está falando aqui, ó, né? Sim. Concentração, muitas indução hipnótica, né? Hiperventilação. Eu já participei também de grupo, né? Com essa técnica de hiperventilação. Não é para todo mundo, tá? É pesada essa técnica aqui. Eu não Quem já conhecia, participou nunca ouvi falar. deve saber, ela é trash. Mas olha, eu tive assim um progresso muito grande. Eu estava em processo terapêutico, o meu primeiro processo, né? Foi muito legal. Então tá. Sim. Então, podemos seguir. Tá. Nesses estados, que continuando o slide, né? Nesses estados, dilatam-se-lhes a percepção dos sentidos, a lucidez, o conhecimento do passado, olha aí, ó, e do futuro, como expressões essenciais da natureza humana, após os quais há o retorno da saúde, quando em psicoterapia, do bem-estar, do relacionamento interpessoal. Então, toda aquela experiência com as terapêuticas anteriores que a gente falou, vem lá do yoga, da autossugestão, da indução hipnótica, né, e outras mais, vem trazer a lucidez, né, vem trazer o conhecimento do passado, do futuro, ou cada um tem uma experiência, como você mesma falou, né. O ser humano, desse modo, deixa de ser fragmentado para tornar-se inteiro. Olha aí, falando de novo da questão do ser integral, né? Isso aí. Muito bom. Continuando.
Todos os modelos e paradigmas são passíveis de revisão, confirmação ou modificação. Vou ler de novo. Isso é Todos muito legal. os modelos e paradigmas são passíveis de revisão, confirmação ou modificação. Os antigos modelos psicológicos, por estreiteza de visão, não abarcavam as atuais conquistas que facultam mais ampla compreensão da personalidade humana, do inconsciente, do eu profundo. Uma larga documentação experimental, porém, veio facultar o surgimento do modelo transpessoal e dos seus atuais paradigmas. Isso aqui, perfeito, né? Esse parágrafo. Continuando. Desse modo, surge o quesito da motivação, determinando o comportamento. Seja a libido, motivação freudiana, no anseio da superioridade, como superação dos instintos agressivos. Motivação adleriana, é isso? Isso, de Adler. Ou o imperativo ambiental. Motivação comportamentalista. O ser é levado ao êxito nas suas buscas, não podendo fugir a uma ou outra dessas condições. Então, aqui, todo esse processo, ele leva a esse estágio do ser, né? Seria o quesito da motivação, que determina o comportamento, o seu comportamento mais consciente, seria isso? Espera aí que eu estou pondo a bateria aqui. Sim. Tá, deu certo. Tá falando, desse modo surge o quesito da motivação determinando o comportamento, tá? Ela tá falando de paradigma aqui, né? E aqui ela tá falando que a motivação determinando o comportamento. Aí ela vai falar da libido do Freud, que a libido do Freud, ela é uma libido mais na questão da sexualidade, a libido do Jung é a energia da vida, né? A energia que faz a gente ter essa motivação, ter essa vontade de viver, de fazer, né, de acontecer. Criar, né? De criar, no anseio da superioridade como superação dos instintos agressivos. Então, tá, ela falou da libido, né, na linha da freudiana. Depois ela vai falar motivação adleriana, ou Murilo e Cláudio. Eu não me lembro mais da teoria do Adler. Eu sei que tem, mas eu não me lembro mais, tá? Questão do poder. Do questão poder? do poder. É como eu lido com o poder. Ah, tá. Freud é como eu lido com a libido da sexualidade, né? E Certo. o Adler vai para a questão do poder. Ah, legal, que eu já tinha esquecido. Não, você acha que eu já não estou esquecendo? Eu estou aqui, você está puxando. É muita A gente... teoria, são muitos teóricos, muitas Sim. psicologias, né? Sim. Eu sei que Agora é o uma coisa Adler, mas eu já não lembrava mais o que esse Adler contribuiu. Então, contribuiu, né? questão do Agora, poder. uma coisa que chama atenção, e que a Denise perguntou, assim, Edna, é a questão da motivação, né? Aquele slide anterior, eu me senti tão acolhido, porque na faculdade eu tive que jogar tudo fora, onde ela fala sobre Animismo? hipnose, Ah, tá. flow, meditação, PNL, coaching, oração. Eu tive que deixar isso tudo para fora da faculdade para poder absorver o que eles queriam. Senão eu não chegaria onde a gente chegou aqui hoje. E na questão da motivação... Murilo. Eu também passei por isso. Eu falava assim, ó, eu preciso disso para chegar onde eu quero. Aí depois que eu terminei, aí eu fui fazer, né? Fui atrás do BRAP, fui atrás de formação do Jung, que é o que eu sempre quis. Aí depois daquele canudinho, aí a gente, né, busca aquilo que a gente acha melhor. Agora, assim, pensando em termos de professores, né, e de comportamento humano, a questão da motivação, eu ouvi várias, porque assim, quando a gente vai para o trabalho, eu consigo mudar a pessoa? Não, mas eu posso motivá-la a fazer algo.
Eu consigo mudar o aluno? Não, é ele que vai tomar a consciência e mudar por si. Então, quando ela fala em motivação, ela trouxe assim esse resgate na minha memória que eu queria contribuir. Se não servir para nada, todo mundo em casa tem um lixinho, joga lá e está tudo certo. Eu consigo dormir com isso. Então, a gente não muda ninguém, mas a gente pode motivar. É isso aí, é verdade. Então, a motivação adleriana, o Murilo contribuiu, que é a questão do poder, a Cláudia também, ou imperativo ambiental, né? Motivação comportamentalista, o ser elevado ao êxito nas suas buscas, não podendo fugir a uma ou outra dessas condições. O Denilce, na verdade, ela traz aqui 3 teorias, tá? Dentro da psicologia, que é a do Freud, né? Do Adler e depois do comportamental, tá? São 3 teorias que ela fala da motivação E nessas que 3. uma precisa da outra, né? Nessas 3 Elas áreas. se complementam. Tá, então vamos lá. Antes desse alargamento da visão transpessoal, todas as experiências místicas eram tidas como neurose narcisista, né? Antes que chegasse a ideia da transpessoal. E a conquista da iluminação era considerada como uma automática regressão a estágios intrauterinos. Eu coloquei até destacado aí a questão da neurose narcisista e da automática regressão a estágios intrauterinos, ou seja, tinha-se uma outra visão, né, a respeito de todas essas experiências. Nesses choques de modelos e propostas, tornava-se inevitável a disputa em torno de qual seria o verdadeiro com desprezo pelos demais. Você está me fazendo lembrar, Nenilce, uma novela da Globo, que a Regina Duarte foi a protagonista, e ela era sensitiva, aspas. Que terminando a novela, no ápice, né? Ela foi submetida a um tratamento de regressão de memória, onde essa cena ficou plasmada na minha cabeça. Eu era uma adolescente ainda, mas ela na cama, assim, voltando à posição intrauterina, né? Demonstrando ali que ela estava sendo submetida a um tratamento para que ela falasse ou resolvesse todos os problemas dela, que começaram, teoricamente, nessa corrente aí psicológica, né? Que tudo começava no útero. Tá. Então, qual que é a tendência disso que a Joana está falando, né? No modelo e paradigma tradicional? Tudo que é fora daquela caixinha é ser considerado como patológico. É por isso que ela está falando aqui, neurose narcisista, ou então uma automática regressão a estágios intrauterinos, tá? Então, quando não tem explicação, chega até no estágio intrauterino e ali para, né? Então, quem vai mais além realmente é a transpessoal que vai mais além, dentro da psicologia, né? Sim, que tem a questão do alargamento da visão, né? Isso. Só que aí vai depender muito do profissional, né? Completamente. Aqui no caso, nós ainda vimos isso mais claramente porque a gente aceita a questão que nós somos espíritas e aceitamos essa outra visão, essa outra questão. Então, já né? Denilce, nós da BRAP somos procurados por várias outras religiões, mas eles nos procuram exatamente por quê? Isso já tem uma estatística dentro das ABRAPs, tá? Eles procuram porque eles querem ser acolhidos na questão da religiosidade, eles querem falar disso, seja qual for a religião. E tem muitos colegas, e a Joana está mostrando aqui, dessa psicologia engessada, né, Murilo e Cláudia? Essa psicologia engessada que não tem um acolhimento para essa parte de nós e que faz parte da nossa natureza. Muitos e muitos, gente. A gente está aqui na BRAP atendendo desde 2015 e muitos falam disso, tá? A gente tem esse acolhimento para essa parte do ser humano, gente. Exatamente. É por isso que a Ercília já está tão preocupada com isso, gente,
a Ercília lá da Abrap, de São Paulo, que ela já está catalogando, quer dizer, a Abrap está de 2016 para cá, né? 15, né? Catalogando esses casos clínicos para, se cada Abrap de cada unidade no Brasil começar a fazer isso, catalogar casos clínicos, né? Eles futuramente, com certeza, vão servir de base teórica e prática para corroborar, e cada vez mais os psicólogos, academicamente falando, serão formados com essa perspectiva, entendeu? Eu atendi logo no início, né, em periferia, tanto de estágio, depois até cliniquei voluntariamente. E assim, na periferia, a gente recebe muitos de religião evangélicos, né? Então, era muito interessante. Eu lembro de um caso que a mulher, eu falei para ela alguma coisa lá, não lembro mais o que é que eu falei. Ela falou assim: Mas a senhora está falando o que o meu pastor fala para mim. Que legal, olha que Eu legal. nunca esqueci isso, sabe? Quer dizer, eu acolhia, ela trazia o cotidiano dela dentro da igreja que ela frequentava, né? E aí, não sei qual é o contexto, eu disse alguma coisa, ela falou: Nossa, o pastor fala isso para mim. Eu não lembro mais o que é, mas achei muito interessante. Quer dizer, a gente precisa acolher, faz parte do ser humano. Tem ser humano ateu? Tem, a gente acolhe de uma outra forma, porque mesmo ateu, ele sempre tem alguma crença, por exemplo, na natureza, né? No meio ambiente. Sempre vai ter alguma coisa que ele, né, vai se apegar, geralmente na natureza. Então, a gente precisa ter esse olhar. E aí, graças a Deus, nós, né, psicólogos espíritas, né, a gente tem esse olhar, um olhar mais ampliado, né? Acho que é isso. Ok. Podemos seguir. O estudo transpessoal não pretende ser único. O seu potencial é imprevisível e o ser espiritual é imensurável na sua estrutura profunda, que lhe cabe desenvolver ao largo das sucessivas reencarnações. Olha que interessante. Que lhe cabe desenvolver ao largo das sucessivas reencarnações. Unindo tecnologia e observação, experiência e treinamento paranormal, desenvolve-se-lhe os recursos latentes no rumo do infinito. Olha o quão somos complicados e complexos. O que eu gostei aqui... porque somos seres espirituais. O que eu gostei aqui que ela falou, o ser espiritual é imensurável. Né? E nós aqui... Imagina, né, Murilo, a gente Cláudia, contém várias reencarnações, né? Nós, na nosso atendimento, né? Quando a gente tem esse olhar que a gente está atendendo ali uma alma, né? Uma alma, nós somos imensuráveis e aquela alma também, né? É imensurável, né? Então, o que nos cabe? Aquele pouquinho, naquela hora. E somos um ser que estava aquela palavra... humildade para entender isso, né, Edna? Olha, trabalhar a humildade, né? Deixa eu voltar aqui. Um ser... deixa eu achar aqui. Cadê? Um vir a ser. Um vir a ser. Ah, sim. Lá naquele... Já achei, é o vir a ser. Né? Então, esse da pintura. Nesse vir a ser, né, vocês, professores, e nós, como psicólogos, a gente pega aquele pedacinho naquele momento daquela alma que é um espírito, que é um ser espiritual imensurável. Achei muito legal isso aqui. Sim, esse termo vir a ser, entre aspas, já deu pano para manga. Se você pegar lá no Google e jogar lá, vir a ser, em aspas, vão aparecer vários livros de vários autores que já se preocuparam, já se detiveram nesse termo, porque vai remeter a isso que a gente está estudando hoje. Projetar, considerar que aquele espírito que está ali com a gente, enquanto aluno, e a gente, enquanto professor, é uma relação bilateral de espíritos, né? Que virão a ser melhores. Sempre que trabalharmos o quê? Humildade, fraternidade, o que a Denilce fez com seus alunos, com aquela menina, são exemplos que estão
pululando por aí e que a gente tem que dar graças a Deus. Isso aí. Vamos lá, mais um. Vamos lá. Estamos terminando já. O novo modelo de paradigma transpessoal estrutura-se na sabedoria do Oriente e nas modernas experiências do Ocidente, compondo o homem, o ser interior, espírito, perispírito e matéria, conforme a proposta kardeciana. Embora a nomenclatura diferenciada que vem sendo utilizada pelos psicólogos e terapeutas transpessoais. Então, a transpessoal, ela une, né, a sabedoria oriental com as experiências e práticas ocidentais, para que seja feito um melhor atendimento e busque esse ser integral, né? Eu entendi assim. Muito legal, porque ela usou aqui no final o termo da doutrina, né? Mas ela está dizendo aqui, ó, o termo pouco importa, importa a essência, né? Você Sim, pode estar dentro de uma teoria psicológica usando quase a mesma coisa para chegar nesses três aí, com outras palavras, né? é isso A aí. gente No momento emergencial de curar, de participar, ajudar na cura, não importa a nomenclatura, não importa. Sim. Importa como é que você vai agir sobre, né? E se deixar também levar E no essa processo, prática né? não deixa de ser a proposta de Kardec. Isso que ela quis colocar, né? Como que é, Denilson? Eu disse que essa proposta da transpessoal de todo esse aparato, de todo esse atendimento, não deixa de estar em consonância com a proposta Isso, de Kardec, né? Isso exatamente. que ela quis colocar aqui. É, exatamente. E aqui, pessoal, muito obrigada. Gratidão pelo agora, pelo hoje, por me ouvirem. Que legal que você colocou, gratidão pelo agora, gostei. Mas tem uma borboletinha lá. Ah, tem mesmo, a borboletinha aqui, ó. Ela não pode faltar. Então, gente, nós temos ainda 10 minutos, se a gente quiser utilizar, né? Muito obrigado pela sua apresentação, Denilce, estava maravilhosa, né? É muito legal você traz ela nas imagens, né? Isso ajuda muito. Eu uso muito e gosto muito também das imagens, né? Por aquele motivo que eu já falei, vocês têm o motivo de vocês, né? E cada um tem um motivo, não tem. E todos eles estão certos e estão bons, né? Alguém tem mais alguma contribuição, gente? Que fica para nós, né, Murilo? O que fica para cada um modelos e paradigmas? Rapidão aí. O que fica para cada um aí? Que nada é estático, tudo muda, tudo está em constante mudança, constante evolução, e de acordo à nossa evolução do ser humano, é o tipo de paradigma que nós vamos ter, né? Então, Exatamente. futuramente, vai ser assim, a transpessoal já vai estar assim, mais corriqueira, mais comum, né? É. Isso aí. E para mim é considerar o espírito como o objeto de estudo, de pesquisa, de aprofundamento, para mim é determinante, assim, considerar que somos espíritos milenares e, como tal, grandes objetos de pesquisa de interesse. Ok. Ana Paula, o que fica para você, Ana Paula? Olha, para mim, eu estou só absorvendo aqui tanta coisa maravilhosa. E eu acho que eu já estou fazendo essa psicologia transpessoal comigo sem saber que estava fazendo. Olha que interessante. Porque essa prática do yoga, que eu já faço há alguns anos também, é, eu tenho atingido um nível de consciência muito bom, né? E uma coisa muito interessante que foi, não me lembro quem falou aí, que eu também pratico já há muitos anos, é a escrita. É a coisa de eu escrever, eu tenho esse hábito eu tenho um caderninho aqui, que eu escrevo assim, sem ser um diário, né? De ter que fazer todo dia. O dia que eu estou com vontade de registrar alguma coisa, seja triste ou boa, e eu vou relendo. E eu gosto muito de escrever, eu sou uma pessoa que eu consigo me expressar muito pela escrita.
E acho assim que torço para que a psicologia transpessoal possa alcançar aí né, os novos acadêmicos, porque a gente está precisando mesmo. Ok. Murilo? Isso, né? E o nosso bate-papo me leva a esse pensamento científico progressivo baseado em observação de fatos. Então, o quanto ela está atualizada, né, no plano espiritual, nós aqui acabamos de fazer a faculdade e a gente aquilo já está indo, né? Se você e ela traz assim uma seriedade muito legal e ela não deixa ninguém de fora, né? Ela aproveita tudo e de todos. Uhum. Uhum. E aí eu entro naquela não julgar, muito embora a gente não pode ser omisso de olhar o fato, né? Como você falou. Então é isso que ficou para mim. Você pode ampliar? Pode, mas você vai ter que. É a função sensação sua e a função intuição minha. Se a gente juntar os dois, né, a gente vai poder ampliar, mas vai ter que reduzir para poder dialogar com aquilo que a gente está na sombra, né? É Isso aí. maravilhoso. Muito bom. Denilson, para você, o que que fica para você que você ó, labutou aí na apresentação? Aprendi muito, né? Mas assim, além da transformação que ela vem mostrando, essa questão da transformação, né? Não só da humanidade, mas enquanto ser espiritual também, mas reforça aquela ideia de que todos somos um, né? Porque somos único, mas ao mesmo tempo nós temos as nossas particularidades. E aí é o que o Murilo falou, junta tudo e se aproveita em cada momento, né? Então, é riquíssimo todo esse estudo da Joana, né? Então, gente, eu lembrei aqui numa aula, olha só, hoje eu estou cheio de flash de memória, né? Lembrei aqui numa aula lá dessa professora que eu até falei que ela é indiana, que ela é da Psicologia da Saúde, é uma professora doutora, pós-doutora, né? Muito boa. Ela falava das tecnologias leves, né? Então, assim, isso que a gente faz aqui, né, desse estudo, né, da Joana, dos livros da Joana, né, abrindo bastante, né, para várias áreas, a área da educação, a área da psicologia, e se a gente tivesse outros profissionais, a gente poderia aproveitar também, né? É uma tecnologia leve, né, que traz um suporte para todos nós, né? Não tem só a tecnologia da máquina, né? Tem a tecnologia. Eu lembrei dessa aula hoje, agora, né? O que a gente faz, esses estudos, é uma tecnologia leve, sabe? Dentro da tecnologia, é uma tecnologia, só que é uma tecnologia leve, sabe? Uhum. Muito legal. Nós tínhamos, né, Edna? Porque o pessoal não pôde ficar, demandou, era o Vitor, o Júlio, né? O É, Júlio também é. O tem, Júlio é né? da área da administração. Não, ele é economista. O Júlio é. É, né? Mas aí É você uma vê, visão de um economista sempre contribui também, porque ele sim, tem que se doar, sair do lado do capitalismo, do consumismo e mergulhar a no, minha né? primeira formação é economia também, viu, Fátima? Grande Daquela desafio que bem, você daquela se bem dura permitiu. mesmo, de 1900 e pouquinho Imagino, atrás lá, imagina, daqueles posso caras. imaginar. Então tá bom, gente, foi muito legal. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, né, para a gente aguardar. Semana que vem é com você, né, Fátima? Você tá sabendo, né? Não, estou sabendo agora. Não, Obrigada aí, é senhora, não agora. tava lá, olha para o seu capítulo, é você a próxima, Então tá bom. tá? É, A gente vai fazer o peraí, que pode. olha o capítulo aqui. Vai ser Tá bom. a Agradecendo. nova estrutura do ser humano. É com você, tá, Fátima? Semana que vem. Quem que pode fazer a nossa prece de encerramento hoje? Né, esse aqui a nova estrutura, né? Isso mesmo. Devagar. Uhum. É a nova estrutura do ser humano. Vai ser semana que vem, dia 10, tá? É do Tá capítulo. bom, eu já vou dizendo de antemão
que essa tecnologia que você falou que é light, para mim é difícil pra caramba. Eu não tenho esses desenhos. Adoraria passear e montar com esses desenhos, né? A minha vai ser igual da outra vez. Eu vou lendo e vou esperando de vocês que me ajudem a entender cada parágrafozinho, tá bom, gente? Seja você, Fátima. Fica tranquila, Tá tá? bom. Dentro das forças de caráter da psicologia positiva, a Denilson tem apreciação à beleza. Ah, é verdade, é verdade. Interessante. É verdade. Então tá, quem que vai fazer a nossa prece? Espero que os que vão assistir depois gostem, porque tem várias dicas hoje aqui nessa aula, né? Várias dicas que dá para todo mundo aproveitar aí, né? É. Então vamos fazer nossa prece. Murilo parece que está querendo fazer a nossa prece. Aceito. Eu vi muitas cabecinhas já assim. A hora que a gente fala da prece, é o tal de fazer assim, ó. Então tá. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada a você. Mestre amado, obrigado pela oportunidade de estar aqui reunido para essa construção de nós mesmos, regenerando a humanidade que existe em nós, primeiro. Exercitando o que Joana traz em nós, para que possamos, de alguma forma, sermos instrumentos do teu amor no nós. Primeiro, no eu, depois, no coletivo. Quem sabe lá na frente, na consciência espiritual maior. Estamos buscando, agradecemos o amparo, o apoio para este trabalho, que nos traz mais amor e respeito por nós mesmos. Graças te damos, Joana, espíritos, amigos que apoiam esse trabalho. Nós te agradecemos porque é muito importante o amparo e o apoio para a harmonia do grupo. E em teu nome, mestre amado, damos por fechado, encerrado o trabalho da noite. Graças te damos por tudo que recebemos. E temos recebido muito. Muito obrigado. Obrigada, graças a Deus. Gente, um beijo no coração de vocês. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Deus Boa quiser. noite. Tchau, tchau, gente.